Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Cá estamos nós, de regresso à nossa fascinante mini-maratona sobre a independência dos Estados Unidos da América. Já deixámos 2 episódios para trás, um sobre a chegada dos ingleses à América e outro sobre o descontentamento dos colonos e sobre a declaração de independência. Se ainda não ouviu esses episódios, vá ouvir, por favor. Hoje é o dia em que os canhões vão finalmente começar a troar neste programa. Vamos falar sobre a Guerra da Revolução, que se prolongou por 8 penosos anos, desde o cerco de Boston, em abril de 1775, até ao grande ato final em Yorktown, onde o general George Washington, com a preciosa ajuda das tropas francesas e também da Marinha Francesa, conseguiu finalmente a rendição das tropas britânicas em outubro de 1781. A guerra foi ganha logo ali, mas ainda foi preciso esperar mais 2 anos pelo Tratado de Paris, que a 3 de setembro de 1783 pôs um ponto final oficial na Guerra da Revolução, com a Inglaterra a reconhecer a independência dos Estados Unidos da América. Rui, quando hoje olhamos para o tamanho dos Estados Unidos e para o tamanho da Inglaterra, parece-nos óbvio que os ingleses não tinham quaisquer hipóteses. Mas naquela época não era bem assim, pois não? Os tamanhos não eram exatamente... Sim. Os Estados Unidos já eram maiores do que a Inglaterra, mas... Sim, mas em havia termos de diferenças. população Era muito diferente. Era muito diferente. Sim, por um lado, os Estados Unidos, lá está, não tinham nada, os 1776 não tinham nada a ver com os Estados Unidos realmente como hoje os conhecemos, 2026, claro. E por outro, porque o Império Britânico, em 1776, também não tinha nada a ver com o Reino Unido como hoje o conhecemos. Naquela época, Rui, quem é que era o Golias e quem é que era o David nesta história? Pois, isso é uma questão interessante, porque não tem uma resposta única. Para muita gente parecia que o Golias era o Império Britânico e que o David eram as 13 colónias. Portanto, a Grã-Bretanha em 1776 tem 8 milhões de habitantes, mais 4 milhões da Irlanda, portanto 12 milhões, onde pode retirar soldados, claro. etc. Os Estados Unidos têm muito menos, 2,5 milhões, talvez, de habitantes, dos quais 500 mil são escravos, portanto só 2 milhões é que são homens livres. A Grã-Bretanha, além disso, tem uma enorme marinha de guerra, a maior do mundo, e ainda tem acesso a uma fonte de recrutamento de soldados que na Europa continental, sobretudo na Alemanha, onde recruta imensos soldados profissionais alemães. Às vezes são tratados como mercenários. Enfim, não é bem mercenários, são soldados profissionais. Por exemplo, só para dar uma ideia, no verão de 1776, a Grã-Bretanha ataca Nova Iorque, com 73 navios. Esses 73 navios têm tripulações que chegam aos 13 mil marinheiros e ainda estão embarcados 32 mil soldados, uma grande parte alemães. Portanto, é uma força muito grande. Aliás, conquistam Nova Iorque em 1776 e vão manter Nova Iorque ocupada até 1783. No entanto, por exemplo, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, já tinha notado que a relação entre a Inglaterra e os Estados Unidos podia não estar a ser bem vista através destes números. Porquê? Porque as 13 colónias têm 2,5 milhões de habitantes, mas estão nas Américas, quer dizer, os outros têm de ser transportados ao longo do Atlântico. É gente que cresceu na América, a maior parte deles, está adaptada ao terreno, às guerras locais, e além disso este David americano tem um Golias por detrás, que é a França. E isso faz enorme diferença. De repente temos um Golias a combater contra um David, mas esse David tem um Golias ao lado dele também a combater com ele. E foi a muito França, importante, não é? E depois ainda tem uma outra potência que não é tão poderosa como está algures entre David e Golias. Que não é tão exato, que está média estatura. Algures aí, que é a Espanha, que também não se aliando aos Estados Unidos, está aliada à França contra a Inglaterra a partir de 1779. Portanto, a
relação de forças é muito mais equilibrada do que pode parecer. Não é por acaso que a guerra durou 8 anos, entre 1775 e 1783. As forças regulares, há números discutíveis, mas vou usar aqueles que são mais citados. Por exemplo, as forças britânicas na América do Norte, sem contar com a Marinha e sem contar com os índios, talvez tenham chegado a cerca de 48 mil homens, 50 mil homens, digamos assim. As forças americanas são cerca de 60 mil homens, quer dizer, portanto, as forças convencionais. Portanto, estão mais ou menos equilibradas. Embora, por exemplo, George Washington, que é o comandante em chefe do exército continental americano, diga que o seu exército is a rabble dignified by the name of an army. Portanto, uma ralé dignificada com o nome do exército. E sim, quer dizer, porque esta era ralé? Porque basicamente a maior parte eram lavradores, caçadores, mas muito eficazes na guerra. Por exemplo, eles não eram bons nos combates ou não eram muito bons nos combates de linha, isto é, tropas a avançar, mas eram excelentes snipers, quer dizer, isto é, tinham armas que permitiam disparar à distância, porque eram caçadores, a maior parte deles, e portanto faziam grandes estragos nas tropas britânicas, esta rabble, esta ralé dignificada com o nome de exército. Esta visão da ralé dignificada com o nome de exército explica também um pouco a opção britânica por tentar impor-se pela força, porque o comando militar britânico subestima imenso as tropas americanas. Portanto, eles acham as tropas americanas, as milícias, sobretudo as milícias dos Estados, eles acham que só servem para combater os índios, não servem para combater um exército profissional com experiência de guerra na Europa, como é o exército britânico e as suas tropas alemãs. Portanto, eles acham, bem, em qualquer choque com este exército profissional, eles vão debandar, não têm capacidade para isso. Isso era um pouco, digamos, era um pouco enganador, por um lado pela maneira como a guerra vai ser conduzida, mas por outro lado também pela experiência de muitos oficiais americanos. O próprio George Washington tem experiência de guerra contra os franceses durante a Guerra dos 7 Anos, entre 1754 e 1763. É verdade que ele era um oficial das milícias do estado da Virgínia, mas teve essa experiência de combater contra tropas europeias. E, por outro lado, há outros generais americanos que tinham combatido na Europa no exército britânico e portanto, tinham experiência da guerra moderna na Europa. Não eram propriamente apenas homens da floresta que, de repente, se vissem em frente de soldados profissionais. Esta guerra da Revolução não é uma guerra de guerrilhas. Isto é, os americanos não se limitam a fazer guerrilhas, nem os britânicos. Os americanos lutam como um exército. Exército de Estados, mas é dos Estados, que são as colónias, que se tornaram, entretanto, Estados, que estão a funcionar, que têm parlamentos, cobram impostos, etc. A guerra é uma guerra que combina, nesta época, a guerra combina o combate de infantaria armada de espingardas com baionetas, e cavalaria com pistolas e sabres. A cavalaria é usada para choque, a infantaria para o avanço em linha. Agora, a maior parte da guerra, tal como na Europa, também nos Estados Unidos, vai consistir em cercos a fortificações. Geralmente há fortificações em lugares estratégicos e a guerra funciona sobretudo através da ocupação desses lugares estratégicos. Porquê? Porque o segredo de ganhar uma guerra está na logística. Estes exércitos são muito grandes, dependem muito de abastecimentos, portanto não são exércitos pequeninos que possam viver do terreno onde estão, isto é, de requisições ou de pilhagens, portanto precisam de uma organização que lhes permita abastecimento em munições, em alimentos e, portanto, a capacidade de ocupar pontos estratégicos e dificultar o abastecimento do adversário é talvez a coisa mais importante para ganhar a guerra, mais importante até do que o choque direto. Aliás, os combates são limitados pelo clima na América do Norte, tal como eram limitados pelo clima na Europa. Portanto, sobretudo isto é uma guerra de primavera e de verão. No inverno, os exércitos recuam para acampamentos de inverno, onde se tentam manter e evitar demasiadas deserções até à campanha de primavera.
A guerra é muito determinada depois também pela sorte, não é? Quer dizer, pela sorte no sentido pelo sucesso no campo de batalha. E, por exemplo, os americanos têm, em outubro de 1777, portanto, quase 2 anos depois de começarem as hostilidades, digamos, um sucesso que é fundamental para eles, que é o da Batalha de Saratoga. Saratoga fica na colónia de Nova Iorque, no estado de Nova, que é o estado de Nova Iorque. Os americanos conseguem aí a primeira rendição de um exército britânico. Um exército britânico que tinha vindo do Canadá, cerca de 7.000 homens, e é cercado pelos americanos, cerca de 15.000 americanos. A ideia dos britânicos nesta altura era descer do Canadá. Eles já tinham ocupado Nova Iorque, portanto era ligar o Canadá a Nova Iorque através do vale do rio Hudson e assim dividir os Estados Unidos em 2 e portanto aí permitia-lhes depois conquistar o norte dos Estados Unidos e depois avançar para sul. É essa manobra que os americanos conseguem impedir, portanto impedem o corte de comunicações entre as colónias do norte e as colónias do sul, e sobretudo esta vitória americana credibiliza a causa americana. Credibiliza a causa americana, por exemplo, em França, em que de repente o governo francês, que obviamente era hostil ao governo britânico, mas não queria aparecer aliado a colónios que não tivessem hipóteses de vitória, isso era ridículo, começar uma guerra com a Inglaterra só para nada. Portanto, de repente viu bem, estes indivíduos são capazes mesmo de enfrentar a Inglaterra, portanto vale a pena ajudá-los, vale a pena dar-lhes armas, munições, e por outro lado também faz o governo britânico perceber que não estava simplesmente perante o tumulto de uma ralé, mas perante tropas que eram capazes de enfrentar as tropas profissionais que os britânicos estavam a enviar. Mas também houve grandes derrotas americanas. Sim, as coisas não ficaram nada resolvidas em Saratoga. E só para dar um exemplo, não vou estar a descrever as derrotas americanas todas, dos generais americanos vencedores em Saratoga, um deles, que é o general Benedict Arnold, desertou para o campo britânico em 1780, portanto passou-se para o lado dos britânicos. Portanto, tornou-se um traidor, o grande traidor, é a grande imagem do traidor hoje na história americana. E o outro general, que é o general Gates, em 1780, na Carolina do Sul, sofreu uma derrota enorme, ainda por cima estando em vantagem em número de tropas em relação às tropas britânicas, mas as tropas britânicas conseguiram derrotá-lo. Portanto, 5 anos depois, em 1780, 5 anos depois do início da revolta, o resultado da guerra ainda estava muito incerto. Os americanos ainda estão com grandes vantagens. Os americanos ocuparam as principais cidades. Britânicos, queres dizer? Desculpa, os britânicos. Os britânicos ocuparam as principais cidades da América. Ocuparam Nova Iorque em 1776, Filadélfia, na Pensilvânia, em 1777, Savannah, na Geórgia, em 1778, Charleston, na Carolina do Sul, em maio de 1780. Portanto, isto são tudo cidades mais ou menos costeiras, mesmo Filadélfia, através dos rios, portanto é fácil aceder a partir do mar, e estas cidades costeiras são cidades que estão ao alcance da Marinha Britânica. E portanto, as tropas britânicas podem operar não só ao abrigo da artilharia naval, mas sobretudo também com os abastecimentos navais, quer dizer, portanto, com o abastecimento a partir do mar, que é disso que depende. Mas o que é que os britânicos estavam à espera? Que os americanos desistissem? Os britânicos estão à espera de derrotar o exército americano, o exército continental, comandado por George Washington, e a partir daí negociarem numa posição de força. Isto é, negociarem com os... Aliás, eles sempre que têm um sucesso tentam enviar emissários para ver se os americanos finalmente reencontrar o seu bom senso e decidem a negociar, e por isso a estratégia de Washington é sobretudo a de manter o exército americano em existência. Isto é, não é tanto de vencer batalhas, mas é não perder muito quando perde batalhas e manter o exército americano ainda como uma força operacional capaz. E, portanto, e daí Washington preferir os movimentos, quer dizer, o exército continental está sempre em movimento para evitar choque com grandes concentrações de forças britânicas, ir atacando posições onde os britânicos estão em desvantagem numérica e evitar aqueles grandes confrontos. Como é notado, Washington, todos os recontros com os
com os britânicos, a maior parte deles ele perdeu-os, quer dizer, portanto, mas teve a habilidade suficiente ele ganhou a guerra tendo perdido o maior número de batalhas. Perdeu quase todas as batalhas, mas acabou por ganhar a guerra. Portanto, os britânicos tiveram uma espécie de vitórias de pirro, como se costumava dizer nos Estados Unidos. Isto é, mesmo quando ganhavam, nunca era decisivo, e também perdiam sempre imensa gente, e para eles era sempre muito mais difícil recuperar, porque era preciso mandar vir tropas da Europa, era preciso abastecê-las por mar, era preciso ter a linha marinha, etc. Sim. É uma guerra de desgaste, não é? Sim, isto é uma guerra, sobretudo, esta é uma guerra, como aliás as guerras na Europa eram guerras de desgaste, sobretudo. Havia, por exemplo, os prussianos eram adeptos da batalha decisiva, mas a maior parte das guerras na Europa, como esta guerra na Europa, eram guerras de desgaste, em que se tratava de desgastar e tratava-se de dificultar o abastecimento do adversário. Estamos a falar da Guerra da Revolução e estávamos naquela fase em que os americanos faltavam de levar a pancada do exército britânico, mas que ainda assim resistiam e as batalhas nunca eram decisivas. E, portanto, como é que se costuma dizer, não é? Tantas vezes, a onda desde que bate muitas vezes na rocha, mas... Sim, e vai desgastando. Vai desgastando, e foi isso que aconteceu ao exército britânico. É isso. Eventualmente é isso, isto é, no fim é isso que vai acontecer. Mas vale a pena ainda referir um outro aspecto, que é quem é que está do lado britânico e quem é que está do lado americano, ou do lado dos patriotas, como os americanos chamavam, os americanos em rebelião contra o Império Britânico, se chamavam a si próprios, eram os patriotas, the Patriots. Nem todos os habitantes da América, nem todos os americanos estão do mesmo lado. Aliás, os historiadores, até baseados em impressões dos próprios líderes da independência americana, admitem que haveria talvez na população dos Estados Unidos, havia talvez uns 20%, é muita gente, 20%, que se mantém leal à coroa britânica, portanto, os lealistas. Haveria talvez 30% de patriotas, portanto, 20% lealistas, 30% patriotas, portanto, independentistas. Eram mais numerosos. Não é? E depois cerca de metade dos americanos que estava à espera de ver quem é que ganhava para tomar posição. Há muita gente que se mantém do lado britânico. Nós sabemos isso. No fim da guerra, há entre 60 mil a 100 mil americanos, os números são discutidos, imigram para o Canadá e para a Inglaterra. É muita gente que imigra. Por não querem ficar na América independente. E não poderem ficar, não lhes convém ficar, porque estiveram do lado britânico, as tropas britânicas agora, em 1783, vão sair e eles ficam à mercê dos patriotas que querem vingar-se deles. O que é que fazia alguém ser lealista, manter-se leal? Havia uma questão de ideias. Não é por acaso que os lealistas são chamados Tories. Os Tories na Grã-Bretanha são os conservadores. Aqui também são associados a uma facção conservadora, a ideias conservadoras, aqueles que se mantêm fiéis à coroa britânica. Às vezes por situação, por exemplo, quem viveu em Nova Iorque ou na zona de Nova Iorque ocupada pelos britânicos, provavelmente percebeu que era melhor estar do lado britânico do que do lado americano. E outras vezes, por exemplo, as origens. Por exemplo, nós sabemos que os mais ferozes americanos anti-britânicos são, não é surpresa, os irlandeses católicos. Quer dizer, os irlandeses católicos, a população irlandesa católica nos Estados Unidos é aquela que mais ferozmente é patriota contra os britânicos. As religiões às vezes também dão uma pista. Por exemplo, os anglicanos, isto é, aqueles que seguem a Igreja Oficial da Inglaterra, que tem o rei como defensor, protetor. Os anglicanos, que também são às vezes chamados, portanto, têm bispos, são aqueles que têm bispos, tendem a ser pró-britânicos. E isso também nos permite ter uma ideia da correlação de forças. Porque as igrejas existentes na América, isto é, as comunidades religiosas com templos, há 406 comunidades anglicanas, mas depois há 495 presbiterianas
e 749 congregacionalistas. Isto é, estas são os presbiterianos e os congregacionalistas são calvinistas, são a Igreja Reformada e são uma maioria em relação aos anglicanos. Certo. E estes tendem a ser patriotas, tendem contra a Igreja Anglicana. Sim. Também sabemos que os franceses no Canadá, já falámos disso aqui, mantêm-se fiéis aos britânicos. Eles são católicos, mas receberam garantias do governo britânico e não confiam nada nos puritanos americanos. E depois temos os índios. Que é para manter a sua independência. Para manter a proteção, a garantia que os britânicos lhe dão. Isto é, os britânicos deram-nos a garantia que o Canadá é francês e é católico, eles são livres. E eles têm medo de ficar sobre a tutela daquelas colónias de puritanos da Nova Inglaterra. Quer dizer, que eles sabem que está logo ali ao lado. Estão logo ali, são aqueles que eles conhecem e que estão ali ao lado. E que são os piores, quer dizer, os mais fanáticos em termos de... E ainda, no meio disto ainda há os índios, não é? Temos os índios, nós temos de pensar nesta América, esta América, portanto é uma América que vai até à cordilheira dos Appalachians, portanto a oeste dessa cordilheira é o território índio, onde franceses e espanhóis só tinham tido algumas missões e alguns fortes, quer dizer, as populações índias ainda controlam esses territórios todos. Calcula-se que sejam cerca de 200 mil índios que vivem, estão divididos em 85 nações, com línguas, costumes, religiões completamente diferentes. Eles só são índios do ponto de vista europeu, entre eles são nações diferentes. Portanto, eles ainda controlam 9/10 dos atuais Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos ainda são só apenas 1/10 do que é hoje, quer dizer, os próprios Estados Unidos. Muitas destas nações índias tentam manter-se neutrais, dizem, bem, isto é uma guerra entre os europeus, nós não temos nada a ver com isto, são os colonos que estão a combater uns com as potências europeias. Agora, outros, e sobretudo aqueles que estão perto da fronteira das colónias, sentem que os britânicos os vão proteger mais do que os americanos. Isto é, fazem o mesmo raciocínio do que os católicos, do que os colonos franceses no Canadá. Aliás, uma das causas da guerra era precisamente as dificuldades que o governo britânico estava a levantar à expansão dos americanos para o oeste. Em 1763, o rei da Inglaterra tinha declarado todos os territórios a oeste do Mississippi como reserva índia onde os colonos não podiam entrar, e isso era uma coisa que revoltava imenso os colonos. Eles queriam aquelas terras, queriam ocupar aquelas terras, os britânicos não deixavam. Bem, os índios perceberam, bem, se os americanos ganham a guerra, vão ocupar-nos as terras todas. Portanto, há cerca de 13 mil índios que vão lutar ao lado dos britânicos. Portanto, é muita gente. Esses aí fazem guerras de guerrilha ou acompanham o exército britânico em batalhas. Em 1779, por exemplo, os estados de Nova Iorque e da Pensilvânia, a guerra que eles começam a fazer é uma guerra contra os índios, é uma ofensiva contra os índios, aliás, com massacres, extermínios, etc., para tirar os índios daquelas zonas da fronteira. E, basicamente, os índios são verdadeiramente os grandes derrotados desta guerra. Da guerra da independência americana. São eles os grandes derrotados. Porquê? Porque o governo americano entendeu em 1783 que a vitória significava o direito de conquistar o Oeste. Isto é, de ocupar todas aquelas terras que os britânicos tinham declarado uma reserva índia. E agora deixaram de ser reserva índia e, portanto, os estados começaram a passar as montanhas, a entrar no vale do Ohio e do Mississippi e, a partir daí, a avançar para o oeste. E a constituir novos territórios, estados e novos estados. Não havia tribos índios do lado dos americanos? Havia algumas, quer dizer, mas muito poucas. Enfim, às vezes, por exemplo, havia até nações índias que estavam divididas entre os britânicos e os americanos, e houve também uma espécie de guerra civil dentro dessas nações entre índios que estavam do lado dos americanos e índios do lado dos britânicos. Mas a maior parte dos índios que entraram na guerra entraram ao lado dos britânicos. E depois ainda temos os escravos, para completar as populações que estão nas Américas. São meio milhão. São meio milhão. Estão sobretudo nos Estados do Sul.
e os britânicos iniciam imediatamente uma política de incitar revoltas de escravos. Isto é, começam a incitar revoltas de escravos. Logo em 1775, o governador da Virgínia, o governador britânico da Virgínia, promete a liberdade a todos os escravos que se ofereçam para lutar ao lado do rei, das tropas do rei. E também sabemos que no fim da guerra, em 1783, os britânicos vão transferir cerca de 3.000 lealistas negros, isto é, que combateram nas tropas britânicas, para o Canadá, e vão ainda transportar outros 1.000 para a Serra Leoa, isto é, devolvê-los à África, porque estes lealistas negros também não querem ficar sob tutela, enfim, receiam a vingança dos americanos por terem lutado ao lado dos britânicos. Portanto, apesar de todos, os americanos tinham muita gente contra ele, tinham muita mas gente, compensavam com a França e com a Espanha, não é? Tinham esses aliados que são aliados absolutamente fundamentais. A França e a Espanha vão encarar a Guerra da Independência Americana como um meio de reverter a Guerra dos 7 anos. A Guerra dos 7 anos eles perderam, agora vem aqui a possibilidade de recuperar algumas das coisas que perderam. Os americanos também percebem logo isso. O Benjamin Franklin é enviado à França em 1776 como embaixador dos Estados Unidos. Ele chega, faz uma grande sensação em Paris. Eles pensam que ele chega vestido a homem de fronteira, portanto aquela ideia do americano como homem austero, um combatente da floresta, e os franceses que nesta época passam por aquela crise de acharem que estão excessivamente civilizados e que perderam as virtudes viris, etc. Portanto veem este homem como a recuperação daquilo, das virtudes que eles próprios queriam readquirir. Há um grande entusiasmo entre os jovens aristocratas da corte, até que ficam entusiasmadíssimos com a ideia de combater ao lado dos americanos. E, por exemplo, em 1777, um deles, o Marquês de Lafayette, com 19 anos, embarca para a América para lutar na América e vai se tornar um dos heróis da independência americana. Portanto, em fevereiro de 1778 há um tratado de aliança entre os Estados Unidos e a França. Portanto, a França está, sobretudo, interessada em enfraquecer a Inglaterra. Está interessada também em arranjar um aliado para proteger as colónias francesas das Caraíbas, sobretudo Saint-Domingue, e depois arrasta quer a Espanha, quer a Holanda para o lado da luta contra a Inglaterra. A ajuda francesa é fundamental. São 10.000 homens, 10.000 soldados profissionais que a França envia para a América, e são duas esquadras francesas que vão combater. Os americanos não têm marinha, de repente têm a marinha francesa a combater nas costas ao lado deles. Mas, sobretudo, além da ajuda que os franceses e espanhóis dão, e sobretudo os franceses, no teatro de operações da América, está o facto de a partir de 1778, 1779, a guerra tornar-se uma guerra mundial como a Guerra dos 7 anos. Portanto, a Guerra da Independência Americana faz parte da Guerra da Independência Americana. O cerco de Gibraltar, Gibraltar era uma colónia britânica desde 1713, portanto, a partir de 1779 fica cercada por tropas espanholas e a marinha francesa a tentar conquistar Gibraltar. Há batalhas no Canal da Mancha, em julho de 1778, uma batalha naval. Há batalhas navais nas Caraíbas, em 1782. Há uma batalha naval também no Senegal, em 1779. Há batalhas na Índia, há o cerco de Pondichéry, que é a última colónia francesa na Índia. E em 1782 os franceses preparam mesmo um ataque à própria Grã-Bretanha através do Canal da Mancha, para o qual preparam um exército de 40.000 homens para atravessar a Mancha e atacar a Inglaterra. Não chega a acontecer. Portanto, é uma guerra mundial em que, de repente, a Inglaterra não está só a combater na América contra os americanos e os franceses, mas está a combater no resto do mundo contra franceses, contra espanhóis, contra holandeses, e ainda há outras potências que, de repente, parece que estão interessadas em entrar também na guerra contra a Inglaterra. Isto, claro... E a verdade é que, 8 anos depois... Sim, não é? Isto vai, digamos, portanto, o pequeno David de repente tem uma quantidade enorme de Golias à volta dele. Portanto, o que é que vai determinar a vitória americana? Bem, eu diria que é a habilidade dos comandantes americanos. Washington mantém o exército,
disciplinado, abastecido, pago, umas vezes mais, outras vezes menos, mas quase sempre. Mesmo assim tem uma taxa de deserção anual de 20%, quer dizer, que é uma coisa enorme, mas muita gente também, o exército é composto de muitos lavradores que entendem que quando chega o tempo das colheitas saem, vão-se embora, quer dizer, e depois voltam a seguir, enfim, aquilo é uma coisa um bocado difícil de manter, mas mantém o exército, mantém-o a funcionar. Aliás, isso é o grande mérito dele, não é? Não é como grande general na estratégia militar. É um grande general nesse aspecto, manter o exército. Manter o exército em combate, muito difícil. Depois, as dificuldades logísticas dos britânicos. Os britânicos têm 2 teatros de guerra na América, portanto, no norte, a partir do Canadá, Nova Iorque, e depois no sul, porque eles enviam, entretanto, um exército também para o sul para combater nas colónias do sul. Portanto, 2 exércitos é muito difícil, precisam de ser abastecidos por mar, quando têm a esquadra francesa a dificultar-lhes esse domínio do mar. Aliás, a Batalha de Yorktown na Carolina do Norte, mas a Carolina do Norte é no Sul, atenção, é acima da Carolina do Sul, portanto é uma colónia do Sul. A Batalha de Yorktown, em 1781, o fator decisivo é a Armada Francesa. É a Armada Francesa que impede o abastecimento do exército britânico que está nas colónias do Sul. É um exército britânico de cerca de 8 mil homens e que vai ficar cercado por um exército americano e francês de 17 mil homens, consegue cercar, não tem abastecimento, e Cornwallis, o general Cornwallis, que é o comandante britânico, acaba por se render a 19 de outubro de 1781, não propriamente porque tivesse perdido a batalha em choque, mas pura e simplesmente percebeu que não tinha munições, não tinha abastecimento para manter o exército, não conseguia manter o exército porque a armada francesa cortava o abastecimento por mar e estava cercado por terra pelo exército americano e pelo exército francês. Em 1781, em 1781 como que acaba a guerra na América? No sentido em que o governo britânico, que até então tinha conduzido a guerra, se demite, aparece um novo governo que acha, basicamente é o governo daqueles que acha que não vale a pena continuar a guerra. E o rei? O rei aí também é aquele que resiste mais, como ele disse depois ao embaixador britânico, ao embaixador americano, ele diz, para lhe dizer, quando aparece o embaixador americano depois do fim da guerra, é só para lhe dizer, eu fui aquele que até ao fim, foi aquele que quis continuar a guerra, mas depois também acabei por perceber que não valia a pena, e agora sou o maior amigo que os Estados Unidos têm aqui em Inglaterra. É o que se chama fair play. O novo governo britânico, que era o da oposição ao governo anterior, portanto vai perceber que mesmo que se ganhasse, iria ganhar com um enorme custo, e que iria continuar a ter os mesmos problemas que os americanos. E que quanto ao mais, e depois é uma questão de fazer um cálculo sobre o que é que interessava. E o que é que interessava era o quê? Era as colónias do açúcar, as colónias das Caraíbas. Aliás, isso era uma das preocupações dos britânicos durante este tempo todo. Porquê? Porque havia colónias britânicas nas Caraíbas cujas assembleias tinham votado a favor dos americanos, isto é, eles temiam que uma vitória dos americanos significasse como colónias como a Jamaica, a Granada, Barbados passassem para o lado dos Estados Unidos, e portanto eles queriam garantir isso, portanto era isso que lhes interessava garantir. Na prática já sabiam que o comércio com os Estados Unidos estava garantido, digamos assim, porque o grande mercado dos Estados Unidos era a Inglaterra, e portanto, isso não seria possível modificar, e portanto isso iria continuar, fosse qual fosse o resultado da guerra. E por outro lado, a guerra na própria Inglaterra, de acordo com alguns historiadores, dizem que não é uma guerra que apaixonasse ninguém, isto é, nunca suscitou em Inglaterra um grande movimento patriótico anti-americano. Não há grandes debates, portanto não há nem comícios. Na altura a política inglesa já está uma política de agitações populares, portanto não há agitações populares para uma guerra contra a América, como tinha havido na Guerra dos 7 Anos, uma agitação para a guerra contra a França. Portanto, esta não suscita esse fervor. E, portanto, a partir do momento em que eles percebem que podem garantir... portanto, o que a Inglaterra vai fazer entre 1781 e 83 é continuar a guerra não na América, mas uma guerra contra a França e contra a Espanha.
Para quê? Para precisamente garantir que os franceses não vão dominar no mar, portanto é destruir as armadas francesas, garantir Gibraltar e garantir as ilhas do açúcar britânicas. E portanto é isso que os ingleses conseguem no Tratado de Paz de 3 de setembro de 1783, oferecem toda a América, menos o Canadá, aos americanos, e ficam com o açúcar e retiram depois de Nova Iorque. Só tens aqui mais umas notas finais em relação a este tema, mas nós de facto acabámos o acabámos o tempo. Para quem nos está a ouvir em direto, para essas pessoas eu peço que, se querem ouvir o resto, e têm muita curiosidade, como suponho, vai estar em podcast. Despeço-me para quem me está a ouvir em direto, até para a semana. Ora bem, sim, basicamente esta guerra a guerra da independência americana é fundamental para os Estados Unidos, tornam-se independentes em 1783, não apenas independentes, mas ficam com todas as terras, ou a maior parte das terras, não todas, porque ainda uma parte que fica para a Espanha, que depois vai ser cedida à França e depois vai ser vendida aos Estados Unidos, mas ficam com aquelas terras, o oeste, portanto o Vale do Mississippi e o Vale do Ohio têm acesso a isso, portanto não ficam apenas independentes, mas ficam maiores, os Estados Unidos. Agora, a guerra tem custos para todos. Tem custos para a Inglaterra, tem custos para a França. É a razão pela qual, em 1788, o rei vai ter de convocar os Estados Gerais que vai desembocar na Revolução Francesa de 1789. É o resultado da intervenção francesa na Guerra da Independência dos Estados Unidos. Ficou imensamente cara à França, uma França que já vinha debilitada financeiramente da Guerra dos 7 anos. Isto é um esforço muito grande. É verdade, é uma grande vitória para a França, mas é um custo enorme. Aliás, o Controlador-Geral das Finanças, em 1778, Necker, tinha avisado imediatamente o rei que a intervenção na Guerra da Independência Americana ia ser um desastre para a França, mesmo que ganhasse. E foi, quer dizer, ganhou, mas foi um desastre. O homem das contas tinha razão. Também tem custos enormes para a Espanha. Vai levar a revoltas no Peru em 1780 e na Nova Granada, na Colômbia, em 1781. São revoltas, não é pura e simplesmente inspiradas pela revolta americana, mas são revoltas provocadas pelo aumento de impostos a que o governo espanhol teve de levar a cabo para financiar a guerra contra a Inglaterra. Portanto, é também os custos da guerra, não apenas a inspiração, o exemplo dos americanos, mas é sobretudo o facto dos espanhóis terem de começar a aumentar impostos. E depois tem custos também para os próprios para as colónias, para os novos Estados. Porque os novos Estados ficam com enormes dívidas, com uma inflação gigantesca. Mas a dívida pública quer do Congresso, quer dos vários Estados é enorme, e isso vai ter de ser resolvido, e a tentativa de resolver esse problema vai levar ao processo que verdadeiramente vai constituir, a partir de 1787, os Estados Unidos com uma nova Constituição e com um novo governo federal que os Estados Unidos ainda não têm em 1783. Portanto, quando chegamos a 1783, o que temos são 13 Estados soberanos que têm um Congresso onde os seus delegados tratam dos assuntos comuns, mas são 13 repúblicas independentes umas das outras, com constituições diferentes, com leis diferentes, com governos diferentes, com assembleias, parlamentos diferentes. É isto que em 1783 temos. E em 1788, 4 anos depois, eles percebem que têm de mudar isto tudo. E uma das razões é também a guerra. Foi a guerra que os obrigou, isto é, hoje, enormes dificuldades financeiras criadas pela guerra, que os levam a ter de encarar uma outra organização dos Estados Unidos. Portanto, a guerra também criou algo que as 13 colónias rebeldes provavelmente não estavam à espera inicialmente. Enfim, havia alguns que queriam, mas uma parte não queria. Certo, porque os Estados Unidos... E nem estava à espera. Os Estados Unidos poderiam ter sido uma espécie de Europa, não é? Com várias nações independentes dentro daquele com várias nações, continente. com aquele género de... Nós temos o Conselho Europeu, eles teriam o Conselho Americano, que era o Congresso, quer dizer, em que estavam lá os delegados deles a tratar de algumas coisas de interesse comum, como, por exemplo,
resistência durante estes 8 anos de guerra à Inglaterra, mas o caminho vai ser os custos da guerra vai levá-los por outro lado. Muito bem. Esse caminho vai ser o tema do nosso próximo e último episódio dedicado à independência americana. É já para a semana. Até lá.